Assinalar este dia primeiro é celebrar o Dia Universal dos Direitos da Criança. Isso é a coisa mais importante e é de facto tornarmos visível ou escolhermos este dia para, de uma forma mais intensa que nos outros dias, chamar a atenção e relembrar o valor e a importância dos direitos da criança, que são e devem ser universais. A segunda razão é porque este ano nós celebramos em Portugal os 35 anos da ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança e Portugal foi de facto um dos primeiros países a rapidamente aderir à Convenção. Isso tem em si também um valor simbólico, o facto de termos sido um dos primeiros países a juntarmos a esta Convenção, que depois acabou por ser a ratificação, a Convenção mais ratificada e mais incontestada, vou dizer assim, relativamente aos seus princípios do mundo. E depois eu acho que há aqui sempre aquela razão que é uma imagem, nós costumamos dizer, uma imagem vale mais que mil palavras, não é? E então, de facto, esta campanha da Unicef, e que pela primeira vez este ano acontece também em Portugal, uh, tenta reunir tudo isto com uma imagem simbólica, neste caso uma cor simbólica, que é o azul, que é também a nossa cor nas Nações Unidas, não é? E da Unicef também. E fazer esta ligação é quase um farol que se acende e que deve iluminar todos os territórios, lembrando que têm que ser territórios que vivem e que realizam em pleno os direitos da criança. A Unicef em Portugal tem o programa Cidades Amigas das Crianças e o programa Cidades Amigas das Crianças tem cerca de 30 municípios que já trabalham connosco em rede relativamente a esta importância de ter os direitos da criança refletidos naquela que é a política local, a política municipal, este âmbito, este território do município. E o facto de estes municípios, estas cidades, se quererem juntar também elas próprias como um farol no seu território, dizendo nós estamos aqui, estamos presentes pelas crianças e não só pelas crianças do nosso território, porque não podemos esquecer que, aliás, um dos princípios subjacentes da Convenção das Crianças é a perspectiva da solidariedade, a perspectiva de uma cooperação entre territórios, entre Estados e entre nações, para que de facto os direitos da criança se realizem em pleno em qualquer lado. Isto quer dizer que nós temos este dever, digamos assim, de solidariedade por todos e por isso ter todos estes municípios, desde Lisboa, evidentemente, o Porto, Évora, o Templo de Diana iluminado de azul, a Biblioteca Joanina em Coimbra, os Passos de Conselho em Cascais, enfim, tendo esta diversidade de territórios que também se juntam e também afirmam estes princípios, eu penso que é de facto muito bom e extraordinário. Sentir que estamos todos unidos e que existe aqui uma convergência em termos de princípios que nos deve deixar, por um lado, satisfeitos e, por outro lado, é como eu digo, num momento e num contexto onde nós vemos muitas vezes que aquilo que nós tínhamos pensado que era um valor adquirido, este valor dos direitos da criança, os valores humanos, que estão a ser contestados em alguns países ou territórios que estão a ser progressivamente eliminados ou postos em causa, então nós não podemos deixar passar este momento, e todos os momentos em que venhamos a ter essa oportunidade para reafirmar o seu valor e reafirmar que estamos com os valores, que somos, que acreditamos e que, portanto, seremos defensores e temos que ser defensores visíveis destes valores para todos. Nós em Portugal temos aqui três áreas que entendemos que são áreas prioritárias de ação, exatamente porque são áreas ainda com vulnerabilidades significativas. Uma é a questão da pobreza, e não podemos esquecer que o risco de pobreza para as famílias com filhos é superior à média do risco de pobreza para todas as outras famílias. E isso deve, evidentemente, deixar-nos preocupados. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que uma em cada seis crianças em Portugal vive em risco de pobreza. É muito alto para um país como o nosso. Temos que trabalhar aqui. A outra área, que é uma área também ainda com muitas vulnerabilidades, é a área da violência. E é um desafio que deixamos, aliás, esta semana, exatamente para todas as entidades que trabalham esta área e que é uma nova perspectiva relativamente à capacidade de prevenir a violência que é exercida sobre as crianças. Nós temos posto muitos recursos e muitos focos naquilo que acontece depois da violência ter sido exercido sobre as crianças e temos que pôr o foco na prevenção. A ideia é, nós sabemos hoje em dia, porque a ciência demonstra, a prática ilustra,
que é possível prevenir a violência sobre as crianças. E como é que isso é possível? É possível começando a trabalhar, mesmo antes do nascimento, com as mães, com os pais, no sentido dos dois pais, exatamente dando-lhes competências, percebendo qual é o tipo de prática, de passado, do que é que eles conhecem, para que eles consigam adotar os melhores comportamentos para ter a relação, vou dizer, mais saudável, mais recompensadora, tanto para a criança como para os pais, e que, portanto, todos os riscos de comportamentos de negligência possam ser detectados precocemente, trabalhados e, obviamente, evitando aquilo que não queremos que aconteça. E, portanto, nesta perspectiva, eh, temos que adotar aqui um novo paradigma, posso chamar assim, relativamente à violência, que é este paradigma da prevenção. A violência ser pensada como uma questão de saúde pública, certo? E, portanto, nós temos que encontrar aqueles momentos que atuam como uma vacina. Nós, em Portugal, gostamos de vacinas e somos, ahm, tradicionalmente, pessoas que entendemos o valor das vacinas e somos pró-vacinas, e então é uma vacina contra a violência. E a vacina contra a violência é o trabalho que podemos fazer na prevenção dessa mesma violência. E esse é um repto que deixamos agora e no qual queremos trabalhar em parceria com o governo português e com todas as entidades que têm responsabilidades diretas sobre esta matéria. E uma terceira área, que é a questão das alterações climáticas e o seu impacto. Ahm, Portugal, enfim, nós sabemos, está particularmente exposto aos efeitos das alterações climáticas, aos seus impactos. Aliás, nós a semana passada vimos como o padrão de chuva mudou, já mudou. Portanto, temos chuvas muito mais intensas, enfim, com cheias muito mais rápidas. As nossas casas não estão preparadas para isso. Antigamente nós dizíamos que as nossas casas eram úmidas e frias, não é? Agora as nossas casas não estão preparadas também para este nível de enxurradas, de chuva. As infraestruturas também não, é preciso adaptá-las, evidentemente. E depois falamos do verão, dos incêndios, falamos das ondas de calor que perturbam de facto a saúde das crianças e de como pensamos, e de como temos que pensar, como podemos adaptar não só a infraestrutura e relativamente às alterações climáticas, aqui uma dimensão muito importante e que é dar aos alunos, às escolas, aos professores mais informação, mais capacitação para que as crianças, porque elas próprias dizem isto, conheçam melhor o que é isto das alterações climáticas, qual é a sua origem, mas também qual pode ser a adaptação e, obviamente, o que é que podemos fazer para prevenir e para combater os efeitos das alterações climáticas na sua origem. E, portanto, temos aqui três grandes áreas ainda que temos que trabalhar em Portugal de uma forma transversal.